Olá, hoje a gente vai mergulhar numa história real e muito poderosa sobre os sinais que o nosso corpo dá. É uma jornada sobre o que o corpo grita e o que a medicina, muitas vezes, infelizmente, não escuta. Tudo baseado na experiência da autora Tânia Casella. E tudo começa com essa confissão, que já prepara a gente para tudo que vem pela frente. Essa frase, ela é o ponto de partida de um mistério que levou anos para ser resolvido. Afinal de contas, que sinais eram esses? E por que eles não foram compreendidos? Bom, a primeira parte dessa jornada é justamente sobre esses sinais silenciosos, sabe? Aqueles avisos que o corpo dá de que algo não vai bem, mas que, com frequência, a gente acaba ignorando. O primeiro sinal, e talvez um dos mais invalidados de todos, dor intensa. Uma dor que é tratada tantas vezes como se fosse só parte da vida de uma mulher. Algo que se tem que aguentar. Mas não era. E aí veio um cansaço inexplicável. E não era aquele cansaço normal de um dia cheio, não. Era uma exaustão constante, uma falta de energia que parecia não ter origem nenhuma, deixando o corpo sempre, sabe, fraco, sem forças. E para fechar esse quadro, os fluxos menstruais que pareciam intermináveis. Mais um sintoma que muita gente normaliza, mas que na verdade era um grito de alerta do corpo, um sinal de um desequilíbrio bem profundo. Então, o ponto crucial é esse aqui: dor pélvica intensa, fluxo menstrual exagerado e um cansaço constante. São sinais muito comuns de endometriose e adenomiose. O problema é que, por tempo demais, esses sintomas foram simplesmente normalizados. E isso tudo leva a gente para a segunda fase da história, uma jornada de incertezas, a busca longa, frustrante por respostas, no meio de um monte de diagnósticos errados. Essa frustração aqui é o centro de tudo. Imagina ouvir que seus sintomas são coisa de mulher, que é normal, ou que é só estresse. É uma experiência devastadora porque é a completa invalidação de um sofrimento que é muito real. E o resultado disso é essa sensação de se tornar uma estranha na própria pele, de se olhar no espelho e não se reconhecer mais, de ver só a sombra da dor. É um sentimento de isolamento profundo do próprio corpo. Agora a gente chega num ponto que é, olha, crítico. O perigo do resultado, tudo normal. E por que os exames de rotina muitas vezes acabam enganando. Essa é uma situação que, infelizmente, muitas mulheres conhecem de perto. A pessoa sente que tem algo muito errado. Vai ao médico, faz os exames e o resultado volta com aquela frase que só confunde. Tudo normal. A frustração e a dúvida só crescem. Mas por que isso acontece? A chave está aqui, nessa imagem. O ultrassom transvaginal comum, que é um exame de rotina, ele até consegue ver o útero, os ovários, mas na maioria das vezes ele não enxerga os focos de endometriose profunda. E é exatamente aí que mora o perigo. A doença pode estar escondida, sabe? O exame comum não consegue captar esses focos. E qual o resultado? A mulher sai do consultório confusa, duvidando dela mesma, achando que a dor talvez seja exagero ou até emocional. Anos e anos podem ser perdidos nesse ciclo. Mas essa jornada chega a um ponto de virada. A resposta, finalmente, ganha um nome. É a hora de desvendar o que de fato estava acontecendo. A autora se fez a pergunta que ecoa na cabeça de tanta gente. Afinal, por que é tão difícil descobrir a endometriose? Por que tanto sofrimento sem conseguir uma ajuda, um diagnóstico claro? E a resposta, em parte, está nesse número aqui que é chocante. Estudos mostram que o diagnóstico de endometriose pode levar, em média, de 7 a 10 anos. Isso desde os primeiros sintomas. É uma década de dor, de incerteza, de busca. E então, o que muda o jogo? São os exames certos. A autora levou 10 anos para ter acesso a essa informação, que é crucial. O ultrassom com preparo intestinal e a ressonância magnética de pelve com protocolo específico para endometriose. Não são exames de rotina e precisam de especialistas. E com os exames certos, vem o nome. Ou melhor, os nomes. Aqui dá para ver a diferença bem clara. A endometriose é quando o tecido do endométrio cresce fora do útero. Já a adenomiose é quando esse mesmo tecido cresce para dentro da parede do músculo do útero. O mistério, enfim, começava a ser resolvido. E isso nos leva para a parte mais poderosa dessa história, o momento em que a dor é validada. E essa validação, olha, muda absolutamente tudo na percepção de si mesma. O primeiro passo dessa transformação é entender isso aqui, bem fundo.
A dor nunca foi exagero, era real, era física e tinha sim uma causa concreta. O segundo passo, que é igualmente libertador. O cansaço nunca foi fraqueza. Aquela exaustão toda não era falha de caráter, não era preguiça, era um sintoma direto de uma doença inflamatória crônica. E por fim, a conclusão que traz paz. O corpo nunca esteve inventando nada, ele só estava gritando, tentando desesperadamente ser ouvido. É muito importante a gente lembrar que, apesar de estarmos acompanhando uma jornada pessoal, essa não é só uma história isolada. É a história silenciosa de milhões de mulheres que passam ou já passaram exatamente por isso. E para fechar, fica a reflexão que a autora deixa para a gente, uma pergunta poderosa que ressoa muito além do diagnóstico. E se o primeiro passo para a cura, para o reencontro com a própria vida, for, finalmente, escutar? Escutar o que o corpo tem a dizer?